A história da Torre de Babel é um dos relatos mais fascinantes da Bíblia, encontrado no livro de Gênesis, especificamente no capítulo 11. Este conto antigo nos oferece uma janela para o mundo pós-diluviano e lança luz sobre as origens da diversidade linguística e cultural da humanidade. Para compreender plenamente a magnitude dessa narrativa, precisamos examinar os detalhes bíblicos, explorar os contextos históricos e culturais e considerar as implicações teológicas e filosóficas desse evento. Após o grande dilúvio descrito nos capítulos anteriores de Gênesis, Noé e sua família são encarregados de repovoar a terra. Deus faz um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir o mundo com um dilúvio. Os descendentes de Noé se multiplicam e começam a se espalhar pela terra, mas logo encontramos um grupo de pessoas com um plano ambicioso em mente. Em Gênesis 11, 2, lemos: Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só modo de falar. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. A unidade linguística dos povos permitia uma comunicação clara e eficaz, facilitando a cooperação em projetos de grande escala. No entanto, ao invés de espalharem-se e preencherem a terra como Deus havia instruído, decidiram se estabelecer no vale de Sinear, Babilônia, e construir uma cidade com uma torre que chegasse aos céus. O versículo 4 de Gênesis 11 revela as intenções dos construtores. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Claramente, a construção da torre não era apenas um projeto arquitetônico. Era um símbolo de orgulho e autossuficiência. Eles desejavam fazer um nome para si mesmos e evitar serem dispersos, desafiando assim a ordem divina de preencherem a terra. A construção da Torre de Babel é descrita com detalhes específicos. A torre era feita de tijolos queimados em vez de pedras, e o betume era usado como argamassa. Gênesis 11:3. Essa técnica de construção era avançada para a época e indica um alto nível de organização e habilidade. A ideia de alcançar os céus também pode ser interpretada simbolicamente, representando uma tentativa de se igualar a Deus ou de escapar de seu domínio. Deus, observando as atividades dos homens, percebeu que nada os impediria de realizar seus planos enquanto permanecessem unidos em língua e propósito. Gênesis 11, 5-7 relata: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos, e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua um do outro. A decisão divina de confundir as línguas foi uma resposta direta ao orgulho e desobediência dos construtores. Quando os trabalhadores não conseguiam mais se comunicar eficazmente, o projeto da torre parou. A cidade foi chamada de Babel, que significa confusão, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. Gênesis 11:9. Como resultado, as pessoas se espalharam por toda a face da terra, cumprindo assim o mandamento original de Deus. A história da Torre de Babel tem ressonância em várias culturas antigas. Muitos estudiosos acreditam que a torre poderia ser um zigurate, uma estrutura em forma de pirâmide com degraus, comum na antiga Mesopotâmia. Esses zigurates eram frequentemente usados como templos e centros de adoração, destacando o papel da religião e da arquitetura monumental na sociedade da época. Além disso, a narrativa de Babel pode refletir uma realidade histórica de migração e diversidade linguística. À medida que as comunidades humanas se espalhavam, desenvolviam línguas distintas e culturas únicas, um processo que podemos observar ao longo da história. A história da Torre de Babel é rica em lições teológicas e filosóficas. Primeiramente, ela destaca a importância da obediência aos mandamentos de Deus. A decisão dos construtores de desafiar a ordem divina
resultou em confusão e dispersão. Essa lição ecoa em toda a Bíblia, onde a desobediência a Deus frequentemente leva a consequências adversas. Em segundo lugar, Babel é um lembrete do perigo do orgulho e da autossuficiência. A tentativa de alcançar os céus e fazer um nome para si mesmos ilustra a arrogância humana. Deus, ao confundir suas línguas, demonstra que a verdadeira grandeza e unidade só podem ser encontradas em conformidade com sua vontade. Na era moderna, a história da Torre de Babel continua a ser relevante. Vivemos em um mundo globalizado onde a comunicação instantânea e a colaboração internacional são comuns. No entanto, a diversidade linguística e cultural ainda apresenta desafios. Babel nos lembra que a unidade verdadeira não se baseia apenas em uma língua comum, mas em valores e propósitos compartilhados. Além disso, a história serve como um alerta contra o excesso de confiança na tecnologia e no progresso humano. Embora alcancemos grandes feitos, devemos lembrar que nossa capacidade é limitada e que precisamos de humildade e sabedoria para usar nosso conhecimento e habilidades de maneira responsável. A verdadeira história da Torre de Babel é uma narrativa alucinante que nos leva desde os tempos antigos até as lições atemporais que ainda ressoam hoje. É uma história de ambição humana, orgulho e a necessidade de reconhecer nossa dependência de Deus. Enquanto exploramos os mistérios dessa antiga narrativa, somos lembrados de que a verdadeira unidade e propósito só podem ser encontrados em conformidade com a vontade divina. A Torre de Babel é mais do que uma história sobre a origem das línguas. É um conto profundo sobre a condição humana, a relação entre Deus e a humanidade, e a busca eterna por significado e propósito. Ao refletirmos sobre essa narrativa, somos convidados a considerar como nossas próprias vidas refletem as lições de Babel e como podemos buscar uma unidade e propósito que honrem a Deus e beneficiem a humanidade. Embora a história da Torre de Babel seja frequentemente vista como um mito ou uma alegoria, seu impacto perdura até os dias de hoje. A ideia de uma torre que toca os céus e a dispersão das línguas humanas continua a capturar a imaginação de escritores, artistas e teólogos. A Torre de Babel aparece em diversas obras de arte, literatura e filmes, simbolizando o eterno desafio da comunicação e cooperação humana. Além disso, a história de Babel nos desafia a refletir sobre o papel da linguagem na nossa vida cotidiana. A linguagem é uma ferramenta poderosa que pode tanto unir quanto dividir. Em um mundo onde a comunicação é instantânea e global, a lição de Babel nos lembra da importância de usar a linguagem de maneira que promova a compreensão e a harmonia. A narrativa de Babel também tem implicações significativas para o movimento em direção à unidade global. Em um tempo onde as nações estão mais interconectadas do que nunca, a diversidade linguística e cultural pode ser tanto uma fonte de enriquecimento quanto um desafio. A história de Babel nos encoraja a valorizar e respeitar essa diversidade, enquanto trabalhamos juntos para superar as barreiras de comunicação e construir uma comunidade global mais unida. Uma perspectiva fascinante é ver a dispersão de Babel à luz da redenção oferecida através de Cristo. No Novo Testamento, o evento de Pentecostes, descrito em Atos 2, pode ser visto como uma espécie de reversão de Babel. Durante Pentecostes, os apóstolos foram capacitados pelo Espírito Santo a falar em diversas línguas, permitindo que pessoas de diferentes nações compreendessem a mensagem do Evangelho. Isso destaca a ideia de que, embora a humanidade tenha sido dispersa e confundida em Babel, Deus oferece redenção e unidade através de Cristo. A história da Torre de Babel é um relato fascinante que combina elementos históricos, culturais e teológicos. É uma narrativa que nos desafia a refletir sobre a natureza humana, a relação entre Deus e a humanidade e a busca pela verdadeira unidade. À medida que exploramos essa história, somos convidados a considerar como nossas próprias vidas refletem as lições de Babel.
e como podemos buscar uma unidade e propósito que honrem a Deus e beneficiem a humanidade. Em última análise, Babel nos lembra que, apesar de nossas ambições e realizações, nossa verdadeira grandeza e unidade são encontradas em conformidade com a vontade divina. É uma história que continua a ressoar em nossos corações e mentes, desafiando-nos a viver com humildade, sabedoria e um profundo senso de dependência de Deus.